Oi, meu nome é Rodrigo Cunha, sou jornalista, fundador de uma empresa de relações públicas que chama Profile e que trabalha para contar histórias que inspiram a evolução. Eu também sou autor e fundador de um projeto chamado Humanos de Negócios, que é sobre ele que eu vim conversar hoje aqui a convite do Curral para participar do Turno Criativo, e agora eu vou abrir minha caixa de referências. Bom, gente, eu fiz uma listinha de coisas aqui que eu vou consultar para não perder de indicar nenhuma referência bacana para vocês, tá? Eu vou começar por livros. Eu lembro muito bem da minha adolescência, com 15 anos, meu pai falou para mim assim: leia, porque depois você não vai ter tempo. E eu segui muito bem o conselho dele e li muitos livros bacanas, muitos clássicos da literatura. Um deles é A Montanha Mágica, do Thomas Mann, e outra é Crime e Castigo, de Dostoiévski. São livros que têm a filosofia como parte muito central, então eu aprendi muito a pensar, a refletir sobre dilemas nesse momento, nessa leitura desses livros. Um outro livro importante também foi A Metamorfose, do Franz Kafka, e O Processo, que são livros que falam de coisas surreais, então foi interessante também para ajudar a expandir meu pensamento e pensar que ele pode voar para alguns lugares diferentes em alguns momentos, e isso é bom. O Nome da Rosa, do Umberto Eco, foi um livro que eu li 3 vezes. Um livro policial, passado na época medieval, mas também o Umberto Eco é um cara que criou praticamente o campo da semiologia, então ele sempre traz reflexões muito importantes e jeitos diferentes de olhar para o mundo, e para mim foi uma fonte de inspiração enorme. Teve um dia que eu estava numa viagem fora do Brasil, aí eu entrei por acaso numa livraria e saltou em mim um livro chamado Nature, do Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo norte-americano, e esse cara foi um dos primeiros a falar da relação do homem com a natureza, a pensar sobre isso, a pensar na importância da natureza. Então foi um momento de racionalização do ponto de vista da filosofia ocidental, da nossa relação com a natureza. Então ele descreve como é que a gente se olha para os fenômenos naturais. Depois o Goethe fez isso também, mas acho que essa referência do Ralph Emerson é muito simples. O livro é pequenininho, mas absolutamente profundo. Para mim é sempre inspirador. Eu leio ele com bastante frequência para me inspirar na nossa relação com a natureza. Lembrei também nessa toada do livro do John Lovelock, que é A Vingança de Gaia, que ele fala também sobre a nossa relação com o planeta. É uma das primeiras pessoas que começou a questionar esse problema das mudanças climáticas, como é que a gente está causando todos esses eventos no planeta. Então é muito interessante a teoria que ele trouxe de que o planeta é um organismo vivo chamado Gaia, e a gente é só mais uma pequena peça desse organismo gigantesco, e como entender esse nosso papel e a partir daí ter uma boa relação com o planeta, que é uma coisa que a gente está aprendendo ainda. Lembrei de um livro de um cara chamado Yvon Chouinard, que ele fundou a Patagônia, uma empresa de vestuário, de roupas, equipamentos de esportes também, de alta performance, e o nome do livro em inglês é Let My People Go Surfing. Ele escreve sobre a cultura da Patagônia, e tem um momento do livro que ele disse assim que quando as condições de surf estão boas, quando está um tempo bom para escalada, ele fala que é melhor que os funcionários da Patagônia vão surfar, vão escalar, e depois eles voltam durante a noite, trabalham e fazem o que tem que fazer. Então, liberdade total para as pessoas curtirem a natureza, que é uma coisa super importante. Esse livro, para mim, virou uma referência também de como que os negócios podem acontecer, lembrando de que existem outras coisas além dos próprios negócios também. Aí uma referência recente, que é uma homenagem à minha esposa, que é designer, que chama Still Like an Artist, que é um livro de um cara chamado Austin Kleon, que fala sobre recriar criatividade baseada em coisas que já existem, recombinar, que é uma ferramenta importante do design, né? Criar novas maneiras de fazer as coisas a partir de coisas que já existem também, mas com a elegância de olhar para aquilo como uma referência, não uma simples cópia, né? Mas transformar alguma coisa que já existe em outra coisa diferente, às vezes até melhor. Eu gosto de surfar, sou surfista. Tem um livro de um cara que é um jornalista da New Yorker, que chama Dias Bárbaros. Ele escreveu sobre a jornada dele no surf, que ele intercalava com todo o trabalho de jornalista de anos, décadas, e é um livro sobre busca, sobre vida, sobre amizade, sobre relacionamentos. Ele é muito perspicaz nas palavras, super profundo, super sensível,
e fala de um assunto que eu amo, que é o surf, e mesmo que não surfa, vai adorar ler esse livro, uma peça incrível de literatura. Mais 3 livros para acabar. Um deles é o Homo Deus, do Yuval Harari, que acho que é um dos caras mais conhecidos no momento. Ele escreveu o Homo Sapiens também, enfim, os livros dele estão vendendo como nunca. E ele traz uma perspectiva muito relevante de como que a gente está se organizando como sociedade, focando no que ele chama de tecno-religião, né? Adorar a tecnologia como se fosse salvar a humanidade, os planetas, os problemas que a gente tem. Ele fala também sobre o dataísmo, que é uma religião baseada em dados também, que é confiar tudo que a gente tem, nossas postura na vida, nossos hábitos para algoritmos, e esses algoritmos ajudam a decidir as coisas que a gente vai fazer, ou seja, os algoritmos estão influenciando nossas decisões. Então essas 2 questões, somada à inteligência artificial, para ele são muito importantes a ponto de até criar uma nova espécie de ser humano, que ele fala que eventualmente pode até ter uma divisão entre as pessoas que têm acesso a essas coisas novas e aqueles que não têm. Lembrei de um livro de filosofia chinesa que é o Tao Te Ching, que é um livrinho pequenininho, o livro do Caminho da Virtude. Eu pego de vez em quando, abro em algum dos ensinamentos ali, são muito profundos. Às vezes tem que ler algumas vezes para entender, mas quando entende faz um clique, assim, então é um lugar para estimular o cérebro fantástico. E eu trabalho muito com narrativas e storytelling, e para mim o Joseph Campbell, para todo mundo, é o grande cara desse tema. Aquele livro Jornada do Herói é fantástico, o Herói de Mil Faces também. Então Joseph Campbell, um filósofo fantástico, um cara essencial para o mundo hoje, porque a gente está falando de narrativas, de criar novas narrativas para ajudar a criar resolver algum dos problemas que a gente mesmo criou. Esses foram os livros. Eu vou falar de alguns filmes, menos filmes do que livros, mas tem um que eu vejo muitas e muitas vezes, que é o Blade Runner, que para mim é uma distopia que eu não sei se é aquele tipo de humanidade que a gente vai construir, mas é um filme que leva a pensar muito sobre a questão do que é ser humano, né? Quando existem os replicantes, que são os seres humanos robôs, e de alguma maneira a gente está... Talvez chegue perto um dia de conseguir construir alguma coisa assim. O que vai ser, né? Como se relacionar com essa nossa criação, que eventualmente pode ser até maior que a gente. Tem um livro um pouco nessa linha de ficção científica que eu gosto muito, um filme, quer dizer, que chama Interstellar, que é sobre física quântica, metafísica, filosofia. É um filme recente que foi baseado no que há de mais avançado em pesquisa científica que a gente conhece hoje, e ele é um filme longo, super filosófico. Eu já assisti 2 vezes e cada vez que eu assisti tinha coisas diferentes. É um filme que até hoje estou tentando entender o que ele causou no meu pensamento. Nessa linha também tem a série Black Mirror, que cada uma delas é mais surpreendente que a outra, e criam cenários também que são um pouco assustadores. Agora a série nova não é menos assustadora, vamos chamar assim, a nova temporada, mas são reflexões importantes sobre o nosso estado atual do mundo agora. Uma outra série que foi lançada recentemente que chama One Strange Rock, que fala da maravilha que é viver nesse planeta Terra que a gente nem conhece direito, embora a gente tenha essa loucura de querer colonizar Marte, né? E aí eu vejo as fotos de Marte e não me dá a menor vontade de morar lá. Então não sei por que a gente quer pensar em abandonar esse planeta lindo que a gente tem, que o One Strange Rock ajuda a conhecer bem. E ainda nessa linha da gente se entender melhor, tem esse filme O Começo da Vida, que é um documentário que o Instituto Alana fez sobre essa fase inicial do 0 aos 7 anos, que é a base de formação da humanidade, e quanto que a gente não presta atenção nisso, né, em políticas públicas e de diversas maneiras, de dar a atenção que as crianças precisam. E existem estudos que mostram que o simples olhar, né, fixo de uma criança, recebendo o olhar dela, isso tem um benefício enorme para o desenvolvimento do cérebro, e esse filme é todo sobre isso. É um filme maravilhoso, super inspirador. E eu queria falar de umas newsletters também que eu sigo, que me alimenta de conteúdo todos os dias, né? Algumas são semanais. Uma delas é do New York Times, que é, enfim, de notícia, mas dá para ter uma ideia do que está acontecendo no mundo. Tem uma outra que chama Meio, que é uma newsletter feita no Brasil, que é um apanhado das principais notícias do dia e repercussões de coisas que aconteceram no dia anterior, que você lê em 5 minutos. Eu assino essa newsletter porque eu acho que é um tipo de serviço que merece ser apoiado,
jornalismo está um pouco com a credibilidade embaixo, poucos recursos, então eu como jornalista faço questão de apoiar esse tipo de trabalho que eu acho que é fundamental a gente estar bem informado para poder tomar as nossas decisões e sair da nossa bolha. Em geral a gente tem a tendência de ficar se informando pelo Facebook, pelo Instagram, e essas redes sociais elas se alimentam de algoritmos que a gente cria, elas acabam criando uma bolha que a gente fica vivendo no nosso próprio mundo que a gente criou e não vê outras coisas que estão acontecendo. Então o trabalho de um jornalista, de um editor, de curador é ajudar a contar outras coisas que estão acontecendo no mundo. E o pessoal do meio faz isso muito, muito bem. Além disso, tem uma newsletter que chama Weekend Briefing, que faz um pouco isso que eu estava falando sobre o meio, que é um americano que faz isso, que traz notícias que estão ajudando a entender as mudanças que a gente está passando na sociedade hoje. Então são assuntos, artigos longos, reflexivos, mas que dão uma boa perspectiva, e ele faz uma curadoria de vários veículos diferentes. Também nessa linha tem uma outra newsletter chamado Aeon Magazine, que escreve A-E-O-N, também sobre artigos de temas diversos. Eu sou muito curioso e tem vários campos de exploração ali, psicologia, matemática, filosofia, ciência, humanidade, que dão uma perspectiva, ajudam a criar uma perspectiva interessante sobre o que está acontecendo no mundo agora. E por último, a newsletter do Medium, é uma rede social de textos. Eu também assino o Medium, porque é um jornalismo, criação de conteúdo de maneira independente, várias pessoas criando e sendo remuneradas por isso. Eu faço questão de valorizar iniciativas independentes, então por isso que eu assinei a newsletter do Medium, e eles fazem um trabalho incrível de curadoria para os assinantes, de selecionar alguns artigos, algumas coisas baseadas naquilo que você gosta. Só que é muito conteúdo bom, não consigo ler tudo, então eu escolhi um ou outro, e acho que esse é um dilema nosso da modernidade, que é ter acesso a muita coisa, e agora que a gente tem acesso a tanta coisa, o que a gente vai fazer? Bom, também, por último, não podia deixar de falar do TED, né, que é um canal incrível de talks fantásticas. Eu tenho uma lista enorme, acho que não dá para compartilhar aqui toda essa lista, mas existem falas super inspiradoras do TED. Eu acho que é sempre bom dar uma navegada por lá, e eu assino a newsletter do TED, então toda semana recebo algumas dicas de talks. É isso, gente. Por favor, deixem um comentário ali sobre o que vocês acharam dessas referências. Compartilhem referências também para a gente poder trocar ideias aqui. Não esquece de dar o like no vídeo. Por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E se quiserem, podem me seguir nas redes sociais também, @RodrigoCVC e @Humanos de Negócios. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Até mais.